Este é o nosso 13º vídeo e se por acaso este é o primeiro que tu assistes, eu convido-te a começares do início e assistires todos eles, porque em cada lição nós temos aprendido sempre um bocadinho mais. Se já viste os outros, muito provavelmente te lembras-te das profecias maravilhosas que já se cumpriram na história mundial. Embora muito já tenha acontecido, ainda há profecias por cumprir e é extremamente importante nós conhecermos os sinais para sabermos se estamos próximos ou não de serem concluídas. E não é só importante saber, porque de que é que importa nós sabermos as regras de trânsito se nós não paramos num stop ou não paramos num sinal vermelho? Hoje nós vamos falar de confiança, obediência e oração. E quem é melhor para exemplificar estas três questões do que o nosso querido e já muitas vezes falado Daniel. E por isso eu convido-vos a ler o capítulo 6 de Daniel. Deem assim uma leitura, mesmo que seja rápida, para estarem mais dentro do que se vai aprender neste vídeo. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel, a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele erro nem culpa. Daniel era um grande obstáculo a estes príncipes e presidentes, porque a sua elevada moralidade fazia inveja e criava ódio no coração deles. Ainda há uns vídeos atrás nós falávamos do que era ser separado, do que era ser cristão, e realmente Daniel aqui mostra-se completamente separado dos demais. E obviamente, assim como Jesus, ele foi motivo de ódio por parte de muitos, mas para outros ele era a exemplificação do amor de Deus. Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. A fidelidade de Daniel é indiscutível. Eles não conseguiam de forma nenhuma arranjar um argumento para culpar Daniel. Então eles tiveram de preparar nos seus corações uma armadilha. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um édito real e confirmar a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, senão a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. A tática destes homens reflete exatamente a estratégia de Satanás. Ele quer nos colocar numa posição em que nós tenhamos de escolher servir a Deus ou aos homens, e neste caso servir ao Deus de Daniel ou ao rei. Esta foi uma estratégia extremamente bem pensada, porque em primeiro lugar eles queriam que Daniel tropeçasse no primeiro mandamento, que diz: não terás outros deuses diante de mim. Em segundo, eles criaram uma lei civil que obrigava a qualquer pessoa a adorar o rei e a deixar de orar a qualquer outro Deus. Desta forma, e durante estes 30 dias, quem não orasse e adorasse o rei estaria a incumprir uma lei civil. Portanto, isto ficou muito complicado para o lado de Daniel, porque por um lado ele desobedecia à lei de Deus, mas se ele continuasse a adorar a Deus, estaria a ir contra a lei civil que tinha sido implementada, não é? Tinha ido contra o próprio rei. O que é que será que Daniel fez face a este problema? Daniel, pois, quando soube que o édito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Daniel sabia que esta lei tinha um propósito muito específico. Esta não era uma lei para o povo todo, embora tenha sido criado
para a população toda era unicamente para tramar Daniel. E o propósito estava bem definido. Eles queriam achá-lo a orar ao seu Deus, porque eles sabiam que ele era fiel, e queriam levá-lo perante o rei para que ele fosse morto. E nós podemos ver aqui Daniel um bocadinho ousado, porque ele podia simplesmente ter orado com as janelas fechadas, em silêncio, mas ele não o fez, porque ele orgulha-se do seu Deus, ele não tem medo de nada. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu sei que nas nossas cabeças surge este pensamento, então mas tanta gente morre por servir a Deus, será que é isto justo? Será que Deus realmente está a agir? Será que Deus realmente existe? A questão é que Deus não pensa como nós. E nós muitas vezes queremos pensar como Deus pensa, mas Deus não pensa desta forma. Ainda que Daniel soubesse que Deus tinha todo o poder para o tirar da cova dos leões, ele não sabia ao certo se isso iria acontecer. O importante era a visão dele. Ele sabia que um dia ele queria estar perante o seu Criador e Salvador. Ele sabe perfeitamente que esta vida era uma passagem e o que lhe importava era a vida eterna. Nós devemos sempre dar prioridade à lei de Deus. E se Daniel agisse de outra forma, ele não confiaria 100% em Deus. Ele estaria mais ou menos a dizer isto: meu pai, eu sei que a tua lei é boa, mas neste preciso momento eu acho que sei melhor do que tu o que precisa ser feito. A tua lei é boa na maior parte das vezes, mas desta vez não é o caso. E este comportamento revela realmente o nosso amor para com Deus. Nós confiamos inteiramente nele ou confiamos parcialmente. Nós achamos que a nossa força está acima do seu poder. Há uma situação bastante semelhante na Bíblia que nós já tivemos hipótese em outros vídeos de falar, que é a seguinte passagem: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Lembras-te do vídeo da imagem da besta? Que eu até fiquei de fazer a conclusão, apenas fiz a primeira parte. Responda aí nos comentários para eu saber se viste ou não. E também para saber se estás atento neste preciso momento. De novo, um poder civil, uma força governamental, está a pressionar o povo para adorar a outra coisa que não seja a Deus. E isto, meus amigos, é uma coisa que está próxima. Felizmente nós temos Daniel como um belíssimo exemplo. E isto ensina-nos uma grande lição, que Deus, mesmo nós não vendo imediatamente, tem sempre boas razões para o que permite que aconteça. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E, falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. O próprio rei foi enganado. Ele mesmo queria colocar Daniel num estatuto superior, mas por causa desta lei que ele tinha assinado, ele tinha de cumprir. Mudar a lei agora perante os príncipes e os presidentes seria assumir fraqueza da sua parte. O testemunho que Daniel já tinha dado ao rei tinha mudado a perspectiva do rei sobre Deus. Nossa decisão em sermos fiéis a Deus leva esperança a corações sinceros. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Tal como Daniel, ou Noé, ou Elias, Pedro, Paulo, todas estas histórias mostram-nos que quando honramos a Deus podemos ter a certeza do seu cuidado protetor. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado no fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo,
e permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até ao fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este foi o resultado final. Imagina por um momento se Daniel tivesse jogado pelo seguro e tivesse fechado as janelas do seu quarto. Devido à sua obediência ao Senhor, todo o império Medo-Persa ouviu falar do verdadeiro Deus. E a pergunta que não quer calar é: qual é a diferença de Daniel para nós? Ou como é que eu me posso tornar um Daniel do presente? E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ele sabia perfeitamente que, se queria resistir a todas as influências daquele lugar pagão, ele precisava de colocar os joelhos no chão diariamente, várias vezes ao dia, e pedir forças a Deus. Não só isso, mas ele consultava regularmente as Escrituras e as profecias. E aqui entramos no ponto-chave deste vídeo, que é: o que é que eu posso fazer para ter esta relação íntima com Deus? O maior dom que nós temos é o tempo. E para nós conhecermos mais a Deus, da mesma forma que nós precisamos para conhecer uma outra pessoa, nós precisamos de tempo, tempo de quantidade, ou melhor, tempo de qualidade e tempo em quantidade. E fazer deste tempo regular, ou seja, todos os dias. Olha para a tua volta e vê a quantidade de outras coisas que tu podias estar a fazer. E esta é realmente a estratégia de Satanás. Envolver-nos em ignorância, porque nós não temos o tempo para conhecer a Deus e perdemos desta forma a verdadeira comunhão com o nosso Criador. Mas hoje, meus amigos, nós vamos aprender a fórmula para ter sucesso e para ter uma vida de fé como Daniel. Daniel, pois, quando soube que o édito estava assinado, entrou em sua casa. Daniel tinha um lugar privado aonde ele orava. E nós, para começar, precisamos de ter um lugar assim, para estar a sós e orar a Deus. E 3 vezes no dia se punha de joelhos. Nós podemos orar de várias maneiras. Podemos orar a andar, podemos orar de pé, podemos orar sentados, podemos orar deitados. Mas quando nos ajoelhamos no chão, nós estamos a mostrar a Deus que queremos ser submissos e que este momento é um momento que é separado para Ele. Porque imagina, quando tu estás a andar, tu estás a fazer uma outra coisa, estás a ir para um outro sítio. Mas quando tu ajoelhas, tu dizes a Deus: eu quero reservar um tempo para falar contigo. Mas não é só isto que este pequeno excerto do verso nos diz. Também nos fala de orar 3 vezes ao dia. Eu vou apenas aqui falar em 2 delas. Por exemplo, de manhã, quando tu acordas, é bom a gente pedir orientação a Deus, que o dia nos corra bem, que no trabalho nós possamos ser melhores trabalhadores, que na escola possamos aprender mais e ter sucesso num teste, num exame. Por exemplo, quando tu chegas a casa no final de um dia, fazer a oração da noite é extremamente importante, porque tu realmente agradeces a Deus aquilo que aconteceu. Mostras que o que se passou não foi mérito teu, mas sim mérito de Deus. E também pedes para teres uma noite descansada, que não haja interrupção. O importante, amigos, é a consistência, é fazermos disto um hábito. Eu pessoalmente adoro, e é realmente quando me sinto mais próximo de Deus, é quando fecho a porta do meu quarto, oro sem ninguém à minha volta e o faço em voz alta. E dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel dava graças a Deus. Ele tinha um plano. Quando estruturamos a nossa oração, ela fica mais significativa e desta forma nós podemos aprofundar a conversa com Deus. Adoração. Começar a oração louvando ao nosso Deus, confessando os seus atributos que mais apreciamos. Eu, por exemplo, falo muitas vezes da paciência que Ele tem para comigo, porque mesmo o meu feitio, o meu caráter ainda não está como eu gostaria que tivesse e como Deus gostaria que tivesse, eu sinto que Ele tem uma paciência gigante e que é super bondoso para comigo todos os dias. Confissão. De seguida, confessar os nossos pecados e mostrar que estamos arrependidos e que compreendemos que precisamos de mudar. Agradecimento. Esta é uma parte muito importante. Quando agradecemos, mesmo pelas coisas mais pequenas, o nosso coração, ao longo do tempo, torna-se humilde. Se não somos capazes de perceber os pequenos milagres que Deus tem feito na nossa vida, como podemos apreciar ao máximo as chuvas de bênçãos que Deus tem reservadas para nós?
Súplica é o que nós mais fazemos. Quase que nem é necessário criar um tópico. Mas eu acho que é importante nós aprendermos a saber como pedir. A verdade é que importa o que pedimos. Suplicar que Deus nos revele as suas verdades, que nos abra o entendimento, que nos dê um coração novo, pronto a o amar e a amar o próximo, pedir por fé, orar pelas necessidades da família e por aí vai. Importa ainda hoje, amigo, nós começamos a dedicar mais tempo a Deus e nós nunca devemos guardar para amanhã o que pode ser feito hoje. A tua vida é muito preciosa para Deus e ninguém, no seu perfeito juízo, deseja morrer. E Deus quer nos dar o maior presente, que é a vida eterna. Por isso é importante estarmos dispostos a criar uma relação com Deus, começar ainda nesta terra a construir a vontade de estar com o nosso Deus um dia, numa promessa de um mundo sem dor, sem sofrimento. Mas se a tua mente ainda está demasiada ocupada em coisas desta terra, como vais ser capaz de apreciar o presente que Deus tem para ti?